Oi, meu nome é Priscila e hoje eu trouxe o tutorial da bolsa Encantarte para você. Essa bolsa eu desenvolvi ela para ser uma bolsa bem prática, bem dia a dia, aquele tamanho para levar só o que você quer mesmo, que você precisa, celular e carteira e nada mais. Mas também pode ser uma bolsa de festa, por isso eu fiz ela nessa proposta com o fio Encanto da Círculo, que é um fio 100% viscose, para dar essa pegada mais chique. Mas você pode fazer ela com um fio de malha um pouquinho mais fino também, que vai ficar bem legal. Nessa peça eu usei 3 cores diferentes, mas você também pode usar só uma cor que também tenho certeza que vai ficar incrível. Na lista de materiais eu vou te contar quais foram as cores que eu usei nessa daqui e no final do vídeo eu vou te mostrar mais 2 opções que eu fiz também como ficou. Além disso, no Instagram da Trapilaria eu vou fazer um post com algumas combinações de cores para você se inspirar. Então, bora pra aula? Para a aula eu decidi fazer a bolsa nessas 3 cores. A cor 8473, que é a alumínio, a preta, que é a 8990, e a off-white, que é 8176. E para combinar com essa composição, eu escolhi uma alça de corrente fina no metal grafite, que eu acho que vai ficar super show com essa combinação aqui de cores. Aí eu vou usar também um botãozinho imantado desse de costurar de 18 milímetros, estou usando no ouro velho. No mercado a gente não tem ele no grafite, então acho que para combinar melhor eu escolhi o ouro velho. Esse é o de 18 milímetros. Vou usar para crochetar uma agulha 5,5, aqui eu estou usando a Clover 5,5, mas a Clover ela costuma ser mais fina do que as nacionais, então se você for usar uma agulha nacional, eu indico que você use a 5. Pode ser essa agulha aqui de metal mesmo, eu adoro essas agulhas, mas aqui eu decidi usar a Clover porque ela tem a ponta mais pontiaguda, tá vendo? A cabeça dela é mais pontiaguda do que a da Círculo, que é mais redondinha. Como a gente vai trabalhar em ponto baixo centrado, eu prefiro trabalhar com agulhas mais pontiagudas, mas nada contra essa daqui, eu uso bastante também para outros trabalhos, tá? Vai precisar também de uma tesoura e eu gosto de fazer arremates com agulha de tapeceiro, agulha de arremate, tá? Mas você também pode usar uma agulha de crochê mais fina também. A gente pode precisar também de marcador de ponto, mas como eu sempre falo, qualquer fiozinho dá pra gente fazer essas marcações, mas eu gosto de usar marcadores de ponto também, tá? Então é só isso que a gente vai precisar pra fazer essa gracinha, tá? Então aqui, ó, peguei uma ponta de cada novelo, a gente vai trabalhar com elas juntas pra dar esse efeito mesclado. Vou fazer aqui um nozinho corrediço, você pode começar da forma que você é acostumada a fazer, não tem certo nem errado. Deixo só uma pontinha aqui mesmo pra depois arrematar e vou fazer 18 correntinhas. Correntinhas. Agora a gente vai voltar aqui com 16 pontos. A gente vai pular a primeira e vai voltar. E aí a gente vai fazer os pontos na terceira perninha aqui, ó, na terceira ondinha aqui da correntinha. Normalmente as pessoas costumam colocar aqui na frente, eu vou colocar aqui atrás, ó, vou girar ela e vou colocar nesses calombinhos que formam aqui atrás da correntinha, tá? Então, eu vou voltar aqui com os pontos baixos, pulando a primeira correntinha, vou na segunda e vou colocar aqui atrás. Vou fazer 16 pontos baixos. Pronto, 16 pontos baixos, vai ficar o último aqui. Toma bastante cuidado, gente, para na hora de colocar os pontos, você pegar todas as linhas e também na hora de laçar e puxar, você também pegar as 3 linhas, porque senão vai ficar fio para trás, aí vai ficar, seu crochê pode ficar todo cheio de pontas aqui soltando, tá? Então aqui eu voltei, 18 correntinhas, volto com 16 pontos baixos. Aqui no último ponto, a gente vai fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. A gente vai fazer um aumento. E depois a gente vai fazer 2 pontos baixos, só que agora do outro lado, ó. A gente tá pegando aqui, com o fio mesclado às vezes dá mais trabalho de você visualizar. Mas aí a gente vai pegar, ó, vai virar e vai colocar nessa perninha aqui, ó, da correntinha, ó. Tá vendo aqui que tem 2 perninhas da correntinha? A gente vai colocar nessa perninha de cá, ó. Deixa eu pegar uma agulha aqui pra mostrar pra vocês. Ó.
tem a correntinha aqui, a gente vai pegar nessa perninha aqui da correntinha. Então, tipo assim, quando você tá trabalhando aqui, ó, tem a primeira, a segunda e a de trás, né? A gente trabalhou na de trás. Agora a gente vai na segunda correntinha aqui, e aí vai ficar uma linha aqui em volta. Esse fio, ele é bem escorregadinho, então vocês dão uma puxadinha de vez em quando aqui, ó, no nozinho, pra ele não se desfazer. E eu também já vou aproveitar e vou conduzir ele aqui pra já ir escondendo. Nessa perninha de cá, a gente também vai fazer 2 pontos, vai fazer um aumento. Então, vou fazer um aumento aqui, e aí a gente fez a volta. Na volta, a gente fez 2 pontos do lado de cá e 2 pontos do lado de cá. A gente vai trabalhar sempre pegando na perninha aqui de trás, tá vendo, ó? Essa daqui é a segunda perninha. E pegando sempre os 3 fios. E aí, tô conduzindo aqui também pra já ir arrematando, ó. E aí, eu vou fazer mais 15 pontos. Pronto, fiz os 15 pontos, cheguei aqui no final, lá no primeiro ponto que a gente tinha feito. Aqui eu vou fazer um aumento. Fazer então 2 pontos no mesmo lugar, para fazer essa volta do lado de cá. Então, esses 2 pontos vão fazer esse aumento aqui. E aí, desse lado de cá, eu vou considerar aquele primeiro que a gente fez e a correntinha que a gente pulou como um ponto. Então, eu vou ter 15 pontos aqui na parte reta e 4 pontos na volta. Um aumento de cá e outro aumento de cá. E de cá a mesma coisa, um aumento, e aí aqui eu vou considerar um ponto e essa correntinha como sendo o aumento. Agora, eu vou fazer aqui o fechamento, e aí eu vou ensinar a forma que eu faço, e a contagem de pontos, ela depende que você faça esse fechamento mais ou menos da mesma forma, não necessariamente, mas eu vou explicar o porquê, como que tem que ser. Você pode fazer um fechamento diferente, mas desde que o seu primeiro ponto ele suba em cima do primeiro ponto da carreira anterior. Porque se você fechar de forma que você sobe ou no ponto anterior ou no ponto posterior, vai dar diferença na contagem de pontos. Mas sempre no final das carreiras eu vou parar aqui e vou mostrar para vocês o que que tá acontecendo, tá? Então aqui, ó, vou fazer o fechamento da seguinte forma. Vou puxar aqui uma laçada um pouquinho maior, só para não soltar aqui da agulha. Vou pegar, ó, aqui tá a correntinha que a gente pulou, e aqui tá meu primeiro ponto. E aqui é a cabeça desse primeiro ponto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a agulha, vou introduzir de trás pra frente nessa cabeça, ó. Bem aqui, ó. Eu sei que é um pouco difícil, porque a gente tá trabalhando com várias linhas de várias cores, então às vezes fica um pouco confuso. Mas olha só. Vou deixar focar aqui bem. Qualquer coisa, ó, tem a correntinha, aí tem um ponto baixo aqui, tem a cabeça desse ponto. Eu vou introduzir a agulha de trás pra frente, bem nessa cabeça. Vou pegar essa laçada, lembra de pegar as 3 pontinhas e levar lá pra trás. Levei pra trás. Agora, eu vou introduzir a agulha no meio daquela correntinha que a gente pulou, ó. Bem aqui. Eu vou introduzir a agulha aqui, bem no meio, porque agora eu vou fazer um ponto baixo centrado, ó. Introduzir e sair lá. Vou ajustar essa laçada, de forma que essa laçada aqui, ela vai ficar mais ou menos na altura de um ponto baixo. Ajusta aqui. Aí eu vou pegar os fios aqui, que tá vindo do novelo, vou laçar e trazer pra frente. Cuidado pra não puxar esse fio. Olha, às vezes puxa, então você pode segurar aqui, porque esse fio ele é bem escorregadinho. E vou, ó, escapuliu. Trazer pra frente. Vou pegar aqui, vou fazer o seguinte, vou pegar uma ajuda aqui dos universitários, vou colocar outra agulha aqui para ela não soltar, volto aqui, vou introduzir a agulha aqui na correntinha, vou laçar esse fio e trazer para frente. Agora ela não vai soltar porque tá presa ali. Vou aos poucos aqui puxando com delicadeza, tá vendo só um.
Gente, isso é normal. Vida real, ó. Isso, trouxe pra frente. Agora, ó, tô com essa laçada aqui e tô com essa outra aqui. Eu vou introduzir essa agulha dentro dessa laçada que tá aqui atrás. Vou tirar aqui. Eu só coloquei essa agulha pra ela não escapulir, tá, gente? Isso não é obrigatório, não é isso que faz a diferença. É só um truque isso. Aí faço aqui, ó. Então eu tô com essas duas laçadas. Vou e faço o fechamento. E aí, o que eu falei pra vocês? O fechamento de vocês podem fazer o fechamento diferente, desde que esse jeito que você faça o fechamento, o seu primeiro ponto fique em cima do primeiro ponto da carreira anterior. Se ele ficar atrás ou se ele ficar no da frente, vai mudar a contagem de pontos, tá? Mas eu vou sempre mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui é a nossa volta, porque qualquer trabalho oval, vocês têm que entender o seguinte: o que é um trabalho oval? É um círculo que foi cortado no meio e foi esticado. Então, assim como a gente trabalha com aumentos numéricos ali num círculo, né, para fazer uma base plana, a gente precisa que essa parte aqui também fique plano. E como é um trabalho oval, tudo que a gente fizer de um lado, a gente tem que fazer do outro, senão ele vai acabar ficando torto, tá? Então, essa parte aqui é reta, essa parte sempre vai ter 15 pontos e é aqui que a gente vai fazer os aumentos para que ele fique plano. Nessa primeira carreira, eu vou fazer o seguinte: fiz aqui, subi esse ponto, no próximo ponto, que ainda é o meu ponto da parte ovalada, eu vou fazer um aumento. Então, eu fiz um ponto, agora eu vou fazer um aumento. E aí, a gente vai trabalhar em ponto baixo centrado. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo centrado. Vou fazer outro ponto no mesmo lugar que eu tô fazendo um aumento. E agora eu vou fazer 15 pontos baixos centrados aqui. Pronto, fiz os 15 pontos baixos centrados, cheguei na curva aqui, ó. Cheguei aonde eu tinha feito aquele aumento para fazer a curva. Uma dica: sempre que você for fazer trabalho oval, se você estiver tendo dificuldade, faz o seguinte: coloca um marcador de ponto aqui no primeiro e no último ponto que você fez essa curva. Então, se você fez uma curva com 5 pontos, você vai colocar no primeiro e no quinto. Nesse caso, eu colocaria aqui no primeiro e no quarto, para saber que aqui começa e aqui termina a curva. Então, sempre eu vou saber que daqui, se eu colocasse aqui também, ó, entre esses dois marcadores, eu tenho que fazer um trabalho reto. Eu não posso fazer nenhum aumento aqui. Então, eu sempre vou fazer os aumentos dentro da curva, tá? Então, aqui, ó, nessa carreira, como a gente faz num círculo normal, a segunda carreira, normalmente a gente faz todas de aumento, né? Então, eu vou fazer 4 aumentos aqui em volta. Pronto, essa primeira carreira, né, no caso a segunda, na verdade, é um pouquinho mais complexa mesmo, ela é um pouco mais difícil. Então, coloquei aqui 4 aumentos em volta. Se você estiver usando o marcador, no que você faz o primeiro ponto, você já coloca o marcador. Então, sempre que também for um aumento no início, você vai colocar no primeiro e no final você vai colocar no último, para saber onde começa e onde termina a curva. E agora eu vou fazer 15 pontos baixos até chegar aqui no outro lado da outra curva. Cheguei aqui do outro lado, no aumento. Será que vai dar para vocês verem, ó? Aqui tem 2 pontos. Eu vou fazer mais 2 aumentos aqui. Pronto, fiz 2 aumentos. Ai, Priscila, mas você não falou que tem que ficar igual dos dois lados? Você não fez 4 lá do outro lado? Então, ó. Então, a gente fez 2 aumentos aqui. Aí, lembra que lá no início a gente fez um ponto e depois fez outro aumento? Então, aqui, ó. Então, eu fiz 2 aumentos aqui, né? Um aumento, outro aumento. Aqui eu tenho outro aumento, tenho 3 aumentos. Então, aqui esse ponto tá sozinho. Então, eu tenho que fazer mais um ponto aqui. Então, vou fazer aqui. E agora sim, eu tenho os 4 aumentos. Então, só para recapitular, a gente fez 18 correntinhas, voltou com 16 pontos baixos, fez um aumento de um lado, um aumento do outro, voltou com 15 pontos baixos e fez um aumento. Aí, fez o fechamento aqui e subiu. Fez um ponto, segunda carreira, um ponto, um aumento, 15 pontos baixos, 4 aumentos, 15 pontos, 2 aumentos e um ponto
feito lá naquele primeiro para formar o segundo aumento. Essa é a segunda carreira, tá? Agora a gente vai para a terceira carreira. Vou fazer o fechamento da mesma forma. Então, vou puxar aqui, vou colocar, ó, aqui tá aquele ponto que a gente subiu, o primeiro ponto, tem o segundo ponto e a cabeça. Se você tiver na dúvida, ó, vai aparecer uma correntinha, outra correntinha aqui. Seria na segunda correntinha. Então, vou com a agulha aqui na cabeça, de trás para frente, para puxar essa laçada. Pego a laçada, puxo os 3 fios, não deixa nenhum fio para trás. Puxa aqui para trás. Vou usar o truque de novo de colocar aquela outra agulha aqui para não escapulir. Só para segurar aqui a laçada e ela não escapulir. Agora, nessa correntinha aqui que a gente fez essa subida, eu vou introduzir a agulha no meio. Vou fazer um fechamento de ponto baixo centrado. Gente, eu sei que é difícil, igual eu falei, né? Porque a gente tá trabalhando com 3 linhas aqui. Se vocês estiverem com muita dificuldade de aprender esse fechamento aqui nessa peça, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo só do fechamento usando uma linha lisa ou mesmo um fio de malha para poder ensinar para vocês, tá? Então aqui, laço e trago para frente. Cuidado para não pegar nenhum fio que é do ponto. Passou, só passou o preto demais. Ó, o preto tá demais, então eu puxo só ele para voltar. Então, passei aqui e agora eu vou passar a laçada aqui dentro. Parece até tricô, né? Então, aqui eu fiz o fechamento e subi um ponto. Mesma coisa, como eu falei pra vocês, ó, eu subi a carreira em cima do primeiro ponto na carreira de baixo. Então, meu primeiro ponto da carreira 3 tá em cima do primeiro ponto da carreira 2. Agora, fiz um ponto, tô considerando aqui um ponto. Eu vou fazer mais 2 pontos, então vou fazer 3 pontos aqui. Ó, fiz 3 pontos, olha a maquita. Fiz 3 pontos e aqui é o final da minha curva. Quem tá usando o marcador aí pode subir, tá vendo? Ó, tinha o ponto, o aumento aqui embaixo, meu último ponto aqui, meu terceiro ponto ficou em cima aqui, então é o final da minha curva. Agora eu vou fazer mais 15 pontos baixos aqui até lá o final. Cheguei aqui, ó, tá aquele primeiro aumento, então é o início da minha curva. Eu vou fazer 2 pontos baixos, baixo centrado. Gente, eu sei que eu tô falando ponto baixo, mas a gente vai trabalhar essa peça inteira, né, com exceção da aba, a gente vai trabalhar em ponto baixo centrado, tá? Então, 2 pontos baixos centrado, agora eu vou fazer um aumento. Vou fazer mais 2 pontos baixos. E um aumento. E agora eu vou fazer mais 2 pontos baixos. E com isso a gente terminou a curva. Olha, aqui tá o ponto baixo, né? Aquele aumento da carreira anterior. Então, a gente começou e terminou. Então, a curva, ela foi 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos. A gente terminou a curva. Então, eu vou voltar a fazer 15 pontos baixos aqui. Terminei aqui. Como eu disse, tudo que a gente faz de um lado, faz do outro. Então, essa é a curva, a gente não começou com 2 pontos baixos aqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos, aí um aumento, 2 pontos baixos e por último um aumento, mas vocês vão ver que o último aumento, ele vai dar aqui onde a gente já fez o primeiro ponto. Então aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos baixos centrados aqui, depois fazer um aumento, depois 2 pontos baixos, aí acabou o ponto. E aí então o último aumento, né? No caso aqui a gente faria 3 pontos baixos, mas o último ele vai se dar aqui dentro do mesmo espaço do primeiro ponto, formando assim o último aumento. Ó, fiz aqui
2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, preciso fazer mais um. Então, no caso, seriam 3 pontos baixos, só que o último eu vou fazer lá junto com o primeiro para formar o último aumento que falta para essa carreira. Aí agora eu vou fazer o fechamento, igual a gente estava fazendo. Fiz o fechamento, agora a gente vai para a quarta carreira. Nessa carreira, a gente vai começar com 3 pontos baixos também. Então, a subida já é um ponto e depois eu vou fazer mais 2 pontos baixos. Aqui eu chego ao final da minha curva. Qualquer coisa que você quiser, voltando aqui no final, ó, aqui tá o primeiro ponto da curva. Aí fez um aumento, então esse aqui é o último ponto, o último ponto, o último ponto. Qualquer coisa, igual eu falei, vai colocando o marcador que você consegue ver. E aí agora eu vou fazer mais 15 pontos baixos. Cheguei aqui no final, agora a gente vai fazer 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento e 4 pontos baixos. Essa vai ser a nossa curva. 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. Fiz 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento e agora mais 4 pontos baixos. E agora vou fazer de novo 15 pontos baixos aqui até chegar no início da outra curva. Cheguei aqui no final da curva, mesma coisa, gente, ó. 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento. Só que aqui, ó, a gente já fez 3 pontos lá no início, lembra? Então, no final, a gente vai fazer mais um ponto baixo para poder completar aqueles 4 pontos. Então, aqui fechei, ó. Então, veio aqui, ó. 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, um ponto baixo e aqui aqueles 3 primeiros que a gente fez, completou os 4 pontos da volta. E a base vai ser isso. Essa daqui é toda a nossa base da peça. E aí agora a gente vai fazer um fechamento para começar a subir o corpo da bolsa. Esse fechamento eu vou fazer bem parecido com o que eu já estava fazendo, então vou puxar aqui, vou levar a agulha de trás para frente ali na cabeça do segundo ponto aqui da carreira. Vou puxar a laçada lá para trás. Puxei a laçada aqui para trás. A diferença agora é que, ao invés de colocar nesse primeiro ponto aqui, no ponto baixo centrado, eu já vou começar a subir aqui os pontos da bolsa. A gente tem a alcinha da frente, tem a alcinha de trás e tem a terceira alcinha aqui do ponto baixo. Então, a gente vai sempre introduzir a agulha, ó, pegando a segunda alcinha de trás e a terceira alcinha. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu não vou vir nesse primeiro ponto, eu vou vir nesse de trás aqui, ó. Então, eu vou vir aqui e pegar, ó, vou voltar, alcinha de trás, a terceira alcinha, vou introduzir a agulha aqui, tá vendo? E aí, eu vou pegar aquela laçadinha e vou só colocar dentro da agulha aqui, ó. Coloquei aqui e vou ajustar. Tá vendo? Enfiei a agulha aqui na primeira e na segunda e na terceira laçada, na segunda e na terceira alcinha. Aí, pego a laçada e coloco na agulha. E aí, eu venho, laço os fios que estão vindo do novelo e trago pra frente. Aí eu subo essa laçada de forma que ela vai ficar mais ou menos na altura de um ponto baixo, tá vendo? E fecho o meu ponto. Agora eu venho aqui, ó, do lado, aqui vai estar um bolorô, porque é o nosso fechamento, mas é só você introduzir aqui, ó,
Deixa eu tentar dar um foco bem legal aqui pra vocês. É só você introduzir a agulha aqui, ó. Aqui atrás, ó. Então, você vai introduzir aqui e vai pegar essa laçadinha também aqui de trás. A terceira laçada. Você vai identificar, é bem parecido, não é igualzinho não, mas é bem parecido. Faço uma correntinha e subo. E agora, eu vou trabalhar essa carreira todinha em ponto baixo, pegando desse jeito. Pego na laçada de trás e na terceira alcinha, sempre até o final. Quando chegar nas curvas, vai tender a puxar, você vai acabar tendendo a puxar o ponto, deixar ele mais solto, mas não deixa, porque a nossa intenção é fazer com que o ponto ele fique já levanta aqui pra gente começar a fazer o corpo da bolsa. Cheguei aqui no final, vou fazer o fechamento como eu tava fazendo antes. Coloco aqui a agulha de trás pra frente, na cabeça do primeiro ponto. Levo esse fio lá pra trás. Aí agora vou colocar aqui, vou continuar com o ponto baixo centrado. Então, vou no primeiro ponto aqui, coloco a agulha no meio. Ajusto o fio, laço, trago pra frente. Pego esse fio lá de trás e coloco na agulha. E aí, gente, a gente vai fazer agora 13 carreiras de ponto baixo centrado, sem nenhum aumento. Então, você não pode fazer nenhum aumento. Tomem bastante cuidado na hora de fechar, que normalmente as pessoas erram na hora do fechamento, acaba fazendo aumento sem querer. E vamos fazer aqui 13 carreiras, sempre finalizando e subindo, sem nenhum aumento, tá? Pronto. Eu acabei falando errado, gente. A gente não vai fazer mais 13 carreiras, e sim 14. Tem que ficar aqui no total de 15 carreiras. Então, aqui, contando desde da primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 carreiras, sem aumento e sem diminuição. Agora, a gente vai fazer algumas diminuições aqui no canto para poder ficar com esse formatozinho aqui dela fechando. Eu já contei aqui, se você tiver feito a base e não tiver feito nenhum aumento, nenhuma diminuição, tiver feito certinho como eu mostrei, tem 54 pontos aqui. E a gente vai fazer 3 diminuições de cada lado aqui para poder fazer esse fechamento. Então a gente vai diminuir 6 pontos, que vai ficar com 48. Então eu vou ficar com 24 de um lado, 24 do outro. Eu vou colocar a bolsa assim, em pé, retinha, de frente para mim, e vou analisar mais ou menos onde que tá as laterais dela e vou marcar 3 pontos aqui em cada lado. Vou pegar esse marcador grandão e já vou marcar 1, 2, 3 pontos aqui e 3 pontos de cá. E aí eu só vou confirmar se tem 24 pontos de cada lado aqui. 22, 23, 24. E de cá a mesma coisa. 23, 24. E aí agora eu vou fazer ponto baixo centrado até chegar aqui nesse marcador, até um ponto antes do marcador aqui. Cheguei aqui, ó, um ponto antes do marcador. Vou tirar o marcador de pontos. E aí agora eu vou pular 3 pontos, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, vou pular lá no quarto, eu vou fazer um ponto baixo centrado. E aí cuida pra ficar bem ajustado aqui, pra não deixar essa laçada grande, porque a nossa intenção é justamente fechar esse pedaço aqui, de fazer essa diminuição. Então faço esse ponto bem ajustadinho aqui. Até já dobra aqui pra dentro um pouquinho. E agora eu vou fazer ponto baixo centrado aqui até chegar lá no outro marcador.
Cheguei aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou tirar o marcador aqui. E vou pular 3 pontos aqui, colocando lá no quarto, fazendo o quarto ponto aqui depois desses 3. E agora, a gente vai fazer a última carreira aqui em cima, de ponto sobre ponto, tá? Chegando no cantinho, toma cuidado, porque aqui, ó, no Vzinho, você vai fazer um ponto e depois pular pra cá. Qualquer coisa você conta, no final de tudo, você tem que ter 48 pontos aqui nessa última carreira. Aqui, ó, chegando nesse canto aqui, você vai fazer um ponto aqui e o outro no outro ponto ali, ó. Não pule e nem faça aumentos. Cheguei no final, agora eu só vou cortar aqui um pouquinho para poder fazer o arremate. Deixar aqui. Aí eu puxo tudo. E vou fazer essa última correntinha aqui que ficou. Vou pegar a agulha de tapeceiro, colocar o fio aqui, as 3 pontas. E aí eu vou fazer essa última correntinha que ficou. Então, aqui, ó, da onde ela tá saindo, eu vou entrar lá na frente, na cabeça do ponto da frente, tá vendo? Ó, só que agora eu vou fazer de frente pra trás, não lá de trás pra frente. Vou passar aqui por baixo de todas as perninhas aqui, da correntinha aqui, da cabeça do ponto da frente. Passo aqui, puxo e vou voltar com a agulha por onde tá saindo esse fio, ó. Onde tá saindo o fio, eu vou voltar com a agulha. Vou passar ela aqui dentro e vou passar ela também dentro da terceira perninha aqui, ó. Pra já descer com esse fio, ó. Vou passar dentro da segunda e da terceira perninha. Vou descer aqui e aí eu vou esconder. Ajusto aqui pra ficar com a mesma tensão dos outros pontos. E aí eu escondo aqui. E eu vou esconder o mais pra baixo possível, pra que depois, quando eu for colocar um forro, esse arremate fique bem escondido lá embaixo junto com o forro tampe ela. É uma trama que ficou bem fechadinha, ela não necessita de um forro, mas eu sempre falo pra vocês, é bom fazer um forro na bolsa, por mais fechada que seja a trama, porque o forro valoriza a peça. Aqui eu vou puxar só um fiozinho aqui, por uma das perninhas, só pra poder dar um nó. Vou voltar aqui. E aí eu posso dar um nó aqui com essas pontas, dou um nó entre elas, pra garantir maior acabamento aqui, tá? E aí, a parte de baixo já tá pronta. Agora a gente vai fazer a aba. Agora a gente vai começar a aba. Vamos começar assim como a gente começou o fundo. A gente vai começar com um nozinho corrediço. Pode fazer da forma como você faz mesmo. E a gente vai começar com 10 correntinhas. Da mesma forma que a gente fez na base, a gente vai fazer pegando aqui, ó, voltar com 8 pontos baixos aqui, pegando na terceira alcinha, atrás aqui da correntinha. Então, vou pular o primeiro e vou fazer um ponto baixo aqui atrás. Fiz os 8 pontos baixos, a gente vai dar a volta aqui na correntinha, assim como a gente fez na base. Então, para isso, a gente vai fazer um aumento aqui, vai fazer 2 pontos no mesmo lugar. E depois vai fazer um aumento do outro lado da correntinha. Igualzinho a gente fez na base. Já vou aproveitar também para ir escondendo esse fio. Então, ficou com 4 pontos nessa volta. E vamos voltar com 8 pontos baixos aqui.
Pra aba, a gente vai fazer meia lua, tá? A gente vai trabalhar em meia lua, vai e volta. Então, eu fiz uma correntinha aqui, fiz a correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer aqui um ponto baixo já nesse primeiro vão que a gente tem aqui, tá? Então, aqui eu já vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou fazer 8 pontos baixos. Fiz 8 pontos baixos, eu cheguei aqui na curva. Vou fazer 4 aumentos seguidos. Fiz a volta e agora eu vou fazer 8 pontos baixos de novo. Terminei aqui, vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e agora eu vou fazer 10 pontos baixos. Fiz 10 pontos baixos, vou fazer um aumento, 2 pontos baixos, um aumento e 10 pontos baixos. Próxima carreira, uma correntinha, viro o trabalho, vou fazer 11 pontos baixos. Sempre o primeiro é no primeiro aqui, não pula esse daqui, tá? Se você é das pessoas que pulam, então você vai fazer 10, tá? Aqui no caso eu não conto a correntinha, mas a gente tem que ter 11 pontos. Se você faz uma correntinha, pula, porque você considera a correntinha como uma, então você só faz 10 pontos e não 11. Depois dos 11 pontos, a gente vai fazer um aumento, 2 pontos baixos, outro aumento e mais 11 pontos baixos. Terminamos a quarta carreira. Agora, na quinta carreira, a gente vai fazer uma correntinha, virar. Vamos fazer 11 pontos baixos. Pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos, outro aumento e por último 11 pontos baixos. Terminou aqui? Agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo aqui nessa base, tá vendo? E aí, para isso, a gente vai fazer um ponto baixo para cada carreira. Daqui, ó, você já vai colocar um ponto baixo aqui. Então, só dá uma esticadinha um pouquinho maior, pouquinho, não é para fazer uma esticadona não, tá? Um pouquinho maior, introduz a agulha aqui, ó, no centro desse ponto baixo, pegando também a laçadinha lá de trás e faz um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Aí, eu vou pro próximo aqui na carreira. Vou fazer aqui mais um ponto. No outro ponto da carreira de baixo, mais um ponto. Aí, a gente vai fazer um para cada um. Vão ficar no total 10 pontos, porque foram 5 carreiras, mas é 5 de cada lado. Então, são 10 pontos. Então, 1, 2, 3, 4... Aí, terminei a aba. Agora eu vou cortar esse fio, só que eu vou cortar ele um pouquinho maior, porque eu vou costurar ele aqui atrás, ó, com pontos baixíssimos. Então, eu tenho que deixar já um tanto aqui pra poder fazer o ponto baixíssimo. Não precisa ser muita coisa, não. Vai mais ou menos no olhômetro aí. Com o tempo, você vai pegando um jeito. Acho que esse aqui dá. Corto. Aí, eu puxo tudo. Puxei tudo aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui na bolsa, olhem aonde você arrematou. No meu caso, eu arrematei aqui, que a gente vai deixar esse lado pra trás, né? Pra ser as costas da bolsa, pra ficar esse lado que tá todo mais bonitinho, né? Apesar da gente fazer arremates invisíveis, mas ainda assim fica uma pequena cicatriz, né? Então, eu vou colocar, vou prender essa aba aqui assim, ó. Vai ficar assim. Então, esse lado vai ficar pra frente e eu vou costurar essa aba aqui atrás. A gente vai costurar ela entre a segunda e a terceira carreira, tá?
Então, aqui, ó, são 10 pontos que a gente vai fazer, aqui tem 24, então a gente tem que colocar mais ou menos no meio. Você pode, ou você conta, ou você pode colocar no olhômetro mesmo. Então, eu vou posicionar aqui, aonde eu quero que fique esse ponto aqui, né, onde eu vou costurar, moto me ajudando. Aonde eu vou costurar, vou posicionar mais ou menos, então... Eu vejo aqui, ó, eu vou colocar mais ou menos aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, o meu primeiro ponto, ele vai sair aqui. Eu vou vir com a agulha, introduzir aqui. Peraí que eu perdi. Introduzir a agulha aqui. Tá tudo cinza, quase não tá vendo. Vou puxar esse fio pra dentro, daqui mesmo, ó. Vou puxar ele pra dentro. Puxar ele todinho aqui, ó. Puxei ele pra dentro. Vou introduzir aqui e vou ir fazendo pontos baixíssimos aqui, costurando essa peça. Peraí que eu puxei no lugar errado. Coloquei entre a terceira e a quarta. É entre a segunda e a terceira, senão fica muito embaixo. Venho aqui, coloco no ponto, e aí eu vou costurar aqui, igual como se você estivesse fazendo uma finalização em ponto baixíssimo. Entro no ponto da frente, ó, eu entrei aqui, vou entrar no ponto da frente aqui, e aqui na peça, então tô saindo desse ponto, eu vou entrar no próximo, e na peça a mesma coisa, ó. Tô saindo desse ponto, vou entrar no próximo. E com isso, eu vou costurando toda a peça. Terminei aqui, agora eu só vou puxar esse fio, fiz todos os pontos. Vou puxar esse fio, vou colocar a agulha de tapeceiro, porque eu acho mais fácil para poder fazer o arremate. Vou passar esse fio lá pra dentro da bolsa. E aí, lá dentro, eu vou fazer o arremate final aqui desses fios. Agora a gente vai costurar o botãozinho. Eu acabei esquecendo de falar no início que a gente vai precisar de uma agulha de costura e linha também para costurar, tá? Aí vocês podem procurar uma linha bem próxima ao fio que você tá usando. Como eu usei preta aqui, vou usar uma linha preta. Eu gosto de usar essa parte mais grossa do botão de costura presa na peça, e na aba, na parte que vai ficar móvel, eu gosto mais de usar esse botãozinho, essa parte que é só a plaquinha de metal, tá? E eu gosto de pregar primeiro essa peça aqui. Então, eu vou pregar essa peça aqui, depois eu vou pregar a de baixo, que aí eu vou ter a medida certinha. Vou posicionar aqui o botãozinho, mais ou menos abaixo da última carreira aqui. Vou colocar ele nessa posição mais centralizado aqui, com a trama, para ele ficar bem centralizadinho aqui. Então, aqui eu vejo que é o meio e abaixo da primeira carreira aqui. E aí, gente, aqui é só costurar mesmo, amarrando, passando dentro das perninhas aqui do botãozinho de costura. Passa algumas vezes em um lado e depois anda com o fio para o outro lado e vai amarrando. Quanto mais você deixar firme, melhor. Se você também quiser usar uma linha de poliamida, é que a que eu tenho aqui, se bem que dava, ela é meia prata. Mas linhas de poliamida são melhores ainda, porque ela não rebenta, a bicha é boa. É a linha que tapeceiro usa para fazer sofá, eles usam esse tipo de linha de poliamida. Ó, eu levo lá pro outro lado, por dentro da trama mesmo, eu não vou cortar o fio e começar a outra costura. Vou aqui por dentro da trama, levo pro outro lado e começo a costurar aqui do outro lado.
Depois que eu costurei os 4 lados, que eu vi que tá bem firme, aí sim eu arremato o fio. Agora, para definir aonde que eu vou colocar essa outra parte aqui, o que que eu faço? Eu coloco ele aqui, né, prego na parte de cima aqui, e aí eu venho aqui e posiciono na bolsa. Lembrando que você pode colocar mais coisas na bolsa aqui, então não faça muito ajustadinho. Então você pode deixar uma folguinha aqui, ó, da aba, para que você possa colocar mais coisas. E aí eu venho, alinho, vejo a bolsa aqui para ela não ficar torta, venho alinhando aqui direitinho para ver onde vai ficar. E aí eu vou, no olhômetro aqui, eu vou tirar, ó, coloquei aqui, ver se vai dar para mostrar. Eu só venho aqui, tento manter a posição do botão imantado e vejo aqui onde que é que ele vai ficar mais ou menos. Como eu vou ter que tirar aqui, eu vou ter que marcar aqui com os olhos. Vocês podem usar as estratégias que vocês quiserem aí, só ver mais ou menos onde você vai costurar ele e vem cá e costura. Pronto, botãozinho pregado, agora é só colocar a alça. Como essa alça ela tem uma argola mosquetão, então você pode grudar ela direto na bolsa. Eu não indico quando é com um mosquetãozinho mais fininho você colocar direto. É ideal que você prenda uma argola e engate o mosquetão na argola. Mas nesse caso aqui, como a gente vai conseguir pegar uma quantidade maior de pontos e assim vai ter uma ancoragem melhor, então não vejo tanto problema. Então aqui é só engatilhar aqui o mosquetão, até se a gente conseguir colocar ela mais embaixo, melhor ainda. Quanto mais trama você conseguir pegar para ancorar, melhor. E aí fica assim, uma bolsa super estilosinha, dá pra sair pra uma festa, dá pra sair no dia a dia também. Se você quiser fazer ela lisa, os 3 fios de uma cor só. Mas tem que ter, como eu falei, tem que ser os 3 fios pra você conseguir essa estrutura que a gente conseguiu nessa peça, tá? Mas você pode usar 3 rolos da mesma cor, que também fica bem legal. Fazer ela toda preta, toda vermelha também, fica bem legal. Nessa daqui eu usei o fio amêndoa, ouro e o saibro. Para essa daqui, eu acho que ficaria legal uma alça ouro velho. Acho que ficaria bem legal. Já nessa daqui, que foi a peça piloto, eu usei o bordô, o verde musgo e o dark cheddar. E aqui eu vou usar uma alça dourada. Então fica bem legal. Lá no Instagram eu vou colocar também algumas sugestões de combinação para vocês estarem olhando e podem ficar à vontade. Se você não segue a gente no Instagram, siga.